Oi, você quer aprender sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica? Sim. Então entre! A França, no final do século XVIII, era o segundo país mais populoso da Europa. Era dividido em três ordens: o primeiro estado, o clero; o segundo estado, que era a nobreza; e o terceiro estado, que eram todas as outras pessoas que não eram dos dois primeiros estados. O primeiro e segundo estado não pagavam impostos, e com isto, o terceiro estado arcava com todas as dívidas. Nesse período, a França estava passando por dificuldades econômicas, e como isso, o terceiro estado era o que mais sofria. Diante disso, o rei Luís XVI tentou reagir aumentando os impostos, porém isso acarretou na fúria do terceiro estado. A saída para a crise seria implantar uma reforma fiscal, que significaria o fim de muitos privilégios da nobreza e do clero, e obrigaria todos a pagar impostos. A medida foi rejeitada pela Assembleia dos Notáveis, compostas de representantes dos três estados, escolhidos diretamente pelo rei e pelo parlamento, que eram controlados pelo primeiro e pelo segundo estado. Por causa da crise econômica vivida pela França, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais. A votação era definida contendo cada estado um voto. Sendo assim, o terceiro estado, apesar de compor a maior parte da população, representava apenas um voto. As pessoas do terceiro estado queriam que cada membro contasse um voto para conseguirem assim ganhar. Sem o apoio do clero e da nobreza, os representantes do terceiro estado se autoproclamaram como Assembleia Nacional. A pressão popular obrigou o rei a legitimar a Assembleia. Em julho daquele ano, os Estados Gerais ganharam o nome de Assembleia Nacional Constituinte. Luís XVI apresentou um programa de governo que aceitava a monarquia constitucional e abolia privilégios fiscais. Os protestos nas ruas e o fracasso da reunião dos Estados Gerais ocasionam manifestações e revoltas chamadas de jornadas populares. As revoltas expressavam a insatisfação da população diante da escassez de alimento. O símbolo das revoltas foi a tomada da Bastilha, que ocorreu no dia 14 de julho. A tomada da Bastilha foi muito importante, pois ela era o símbolo do absolutismo francês. Em agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu o dízimo e aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabeleceu a igualdade de todos os homens perante a lei. Em setembro de 1791, os deputados aprovaram uma Constituição para a França, mas já era tarde demais. A Assembleia Legislativa foi dissolvida e novas eleições foram realizadas, com base no sufrágio universal masculino. Formou-se uma nova Assembleia, a Convenção Nacional, que era composta de diferentes grupos, como jacobinos, girondinos e cordeliers. Os girondinos e jacobinos foram os principais envolvidos nessa parte da Revolução Francesa. Explicando agora eles. Girondinos eram republicanos moderados, que representavam os interesses de grande burguesia comercial e dos liberais. E os jacobinos eram, em sua maioria, a pequena burguesia e a classe média. Eram influenciados pelas ideias de Rousseau, defendiam o iluminismo e o igualitarismo. Agora falando da radicalização da Revolução Francesa. Foi então derrotados os partidários internos do antigo regime e foi estabelecida a República. A Revolução começou a ficar um pouquinho radical, quando em janeiro de 1793, rei Luís XVI foi executado na guilhotina, e 3 meses depois foi a vez de sua esposa Maria Antonieta, que já devia estar morta há mais tempo. Na Convenção Nacional, o caos era quase maior do que o econômico, já que girondinos e jacobinos divergiam muito, e assim, aos poucos, a influência girondina na Convenção se tornava fraca e seus líderes presos e guilhotinados. Em 1793, a Convenção criou o Comitê de Salvação Pública, que era um órgão responsável pela segurança e pelas finanças da França. Mais tarde daquele ano, o comitê usufruía de seu poder para aumentar o poder jacobino, influenciando seus culotes a prender os líderes girondinos. O terror jacobino, sob comando de Robespierre, atingia principalmente o grupo dos monarquistas, com suas terras confiscadas e dadas aos camponeses.
e também dos girondinos, né? A revolução começou a se tornar radical demais, e os países absolutistas europeus começaram a se virar contra a Revolução da França. A Inglaterra, que temia a concorrência comercial de uma fortalecida burguesia francesa, financiou os exércitos da primeira coligação europeia para atacar a França revolucionária. Enfim, não rolou. O tabelamento dos preços, estabelecido pela lei do preço máximo, tentava controlar o processo inflacionário da economia. Vários bens da igreja e da nobreza foram vendidos em leilões públicos. O ensino público gratuito também foi outra grande medida dos revolucionários jacobinos. No plano exterior, ordenaram o fim da escravidão colonial, incentivando novos processos de independência no continente americano. O terror jacobino acabara quando a grande burguesia, ou seja, os girondinos, querendo paz para cuidar dos seus negócios sem inflação, deram um golpe e tomaram o poder. Eles aboliram a escravidão, mataram e prenderam os líderes jacobinos, retiraram do ar a guilhotina e também as prisões arbitrárias. Já em 1795, o diretório foi eleito e uma nova constituição foi criada, mas não foi capaz de acalmar a burguesia. A moeda desvalorizada, a falta de dinheiro nos cofres franceses e a inflação fizeram o povo ter sede de golpe. Por isso, no dia 10 de novembro de 1799, foi aplicado um golpe militar. E bem, olha quem chegou. Napoleão Bonaparte chegou para extinguir com o diretório e começar outra fase francesa. As campanhas militares do norte da África mostravam bons frutos, mas era logo ali na Europa que o pau estava comendo de vez, e se exauriam as finanças do Estado. Napoleão era um general e estava em uma campanha no Egito quando a França passava pelo diretório. Ganhou popularidade e logo já estava em Paris virando cônsul, este dia sendo conhecido como 18 de Brumário. Napoleão logo aboliu o diretório e fez uma nova constituição, adotada em 24 de dezembro de 1799, que confirmava a criação do consulado, uma forma de governo em que há 3 cônsules. Apoiado pela maior parte da população e investido de amplos poderes, Napoleão procurou restabelecer a ordem interna, reorganizar a administração política e reduzir a inflação. Com isso, a economia voltou a crescer, normalizou também as relações com a Igreja Católica, rompidas desde 1790. Outra medida importante de seu governo foi a criação do novo Código Civil, ou também chamado Código Napoleônico. Reunindo princípios do direito romano, serviu para unificar e organizar as leis francesas e regulamentar com mais rigor a igualdade dos franceses perante as leis e das ordens reais da legislação civil e criminal vigente criadas durante a Revolução. Já falando da oposição, Napoleão estava sendo confrontado pelos sobreviventes dos monarquistas sobre a forma de organização política que ele adotara, ou seja, o consulado, que é bem mais democrático do que uma monarquia. Mas logo ele resolvera convocando um plebiscito em 1802, e já se tornara cônsul vitalício, e após 2 anos ele foi proclamado imperador da França. A França deixava instáveis os países absolutistas da Europa, principalmente por suas ideias revolucionárias e liberalistas. Mas o maior motivo pelo qual a Inglaterra queria a guerra contra a França era a oportunidade de atingir economicamente o rival. A Revolução já havia transmitido a ideia para a Inglaterra, e agora, com o general com boas campanhas assumindo o poder, a Europa não deixaria passar. Por isso, em 1803, aconteceu a Segunda Coligação Europeia, entre os países como Grã-Bretanha, a união da Inglaterra com Irlanda, Austrália, Prússia, Rússia, Portugal, Nápoles e o Império Otomano. Durante as batalhas no continente europeu, o exército francês parecia imbatível. A maior dificuldade era conseguir atingir diretamente a Inglaterra, que era protegida pelo mar e pela mais poderosa frota marítima que naqueles mares habitavam. Tanto que, na Batalha de Trafalgar, a França perdeu feio para a Inglaterra.